O tratamento de água através da técnica nanofiltração pode ser citado como exemplo de aplicação, onde as membranas são constituídas por polímeros e nanomateriais incorporados. Entre eles estão o óxido de alumínio e o óxido de zinco, devido às suas propriedades antimicrobianas, baixo custo e fácil síntese. As células escolhidas para a realização dos testes foram pensadas na forma direta de exposição dos humanos, L929-BS2B, e na afinidade já comprovada do óxido de alumínio com a célula neural, N2A. Além disso, a L929 e N2A são células muito utilizadas em ensaios de citotoxicidade, pois possuem maior capacidade de endocitose. Antes de iniciar os testes, é necessário o descongelamento das células, que ficam armazenadas no nitrogênio líquido. O próximo passo é colocar o meio de cultura no frasco onde elas serão inseridas. Feito isso, o frasco deve ir para a estufa com dióxido de carbono a 37 graus Celsius até possuir uma confluência de células de aproximadamente 80%, ideal para a realização dos testes. Os resultados do potencial zeta da mistura aproximaram-se mais dos resultados do óxido de zinco, supostamente devido ao tamanho maior da nanopartícula quando comparada ao óxido de alumínio. Além disso, sabe-se que as proteínas também interagem com a superfície da partícula, o que justificaria a instabilidade e valor positivo do potencial zeta para as nanopartículas em meio a RPMI. Quanto ao diâmetro, pode-se observar um aumento quando exposto ao meio RPMI para as amostras individuais, devido à iluminação das nanopartículas. Após a contaminação da mistura, determinada pelo modelo que traz a toxicidade esperada e a relaciona com a toxicidade observada, representada por unidade tóxica, obteve-se o tipo de relação entre as nanopartículas individuais. A maioria apresentou antagonismo, com exceção do tratamento de 1,5 e 1,75 unidade tóxica para BS2B, que apresentou sinergismo. Conforme a literatura, a combinação de óxido de alumínio com óxido de zinco possui um efeito protetor através do óxido de alumínio, reduzindo a toxicidade dependendo da dosagem. De fato, é o que ocorreu no presente trabalho, pois as unidades tóxicas que apresentaram sinergismo são as que receberam maior quantidade em ml de óxido de zinco. Neste caso, provavelmente o efeito protetor foi ultrapassado. As espécies reativas de oxigênio de todas as células diminuíram conforme o tratamento aumentou, supostamente porque a viabilidade celular diminuiu. A Eros é considerado como subproduto tóxico do metabolismo de uma célula, podendo causar danos a lipídios, proteínas e DNA. Logo, esperava-se que a quantidade aumentasse conforme o tratamento. A viabilidade, então, pode ser confirmada pelo teste de corante laranja de acridina e iodeto de propídio, onde a apoptose foi principalmente identificada pela fragmentação de corpos celulares. Nota-se uma diminuição na viabilidade na medida em que o tratamento é aumentado. Verifica-se que somente a célula BS2B possui células viáveis para a unidade tóxica 1 e 1,75, e necrose somente para a unidade tóxica 1,75, e justamente a célula que apresentou menor diferença na geração de Eros quando comparado ao controle. As células L929 e N2A apresentaram as maiores diferenças para a unidade tóxica de 1. A apoptose, por sua vez, pode então ser confirmada pelo teste da morfologia nuclear. A célula L929 e N2A apresentaram as maiores quantidades de células apoptóticas, expressas como pequenas e regulares, para as unidades tóxicas de 1 e 1,75. A BS2B, no entanto, obteve células viáveis em mais de 70% após o tratamento da unidade tóxica de 1,75. A finalização das nanopartículas acontece por endocitose, e conforme identificado pela microscopia eletrônica de transmissão, houve internalização das nanopartículas em todas as células. Outra maneira de confirmar os efeitos provocados pelo tratamento é analisar a capacidade com que uma célula individual se transforma em colônia. Todas as células analisadas apresentaram uma grande diminuição de colônia para o tratamento da unidade tóxica de 1,75, comprovando que o tratamento impossibilitou a divisão celular em longo prazo. Destaca-se maior efeito para a célula L929, onde não identificou-se nenhuma colônia para o tratamento de 1,75. A par disso, conclui-se que a toxicidade da combinação de nanopartículas difere da toxicidade das nanopartículas individuais. Apesar da célula BS2B apresentar sinergismo, foi a célula que se demonstrou menos sensível ao tratamento da mistura binária. Porém, assim como as demais células, obteve efeitos muito significativos sobre sua citotoxicidade, viabilidade, proliferação e morfologia.
Depois de finalizados os testes, deu-se início ao processo de adaptação das lâminas do meio natural para o meio laboratorial para futuros testes no ano de 2020. Para fazer essa adaptação, usou-se a norma ISO 20079 de 2004. A troca do meio de cultura das lâminas era realizada da seguinte maneira: primeiramente, retirava as lâminas do becker e se dava um banho com água corrente por cerca de 1 minuto. Com o auxílio de uma piceta, se transferiam as lâminas para um becker com água, e depois, com o auxílio de um garfo, se transferiam elas para um copo com 5% de hipoclorito de sódio em água destilada, para o primeiro banho. Em seguida, dava-se mais 2 banhos com água destilada nas lâminas. Seguidamente, eram descartadas as lâminas que apresentavam algum sinal de contaminação ou estavam amareladas. O meio de cultura era feito de acordo com o estabelecido pela norma e era colocado por 15 minutos em uma capela com luz UV. Logo após, as lâminas eram transferidas para os respectivos beckers, tampadas com filme plástico e expostas à luz e temperatura controladas até a próxima troca. Os resultados do processo foram positivos, haja vista que as lâminas demonstraram características saudáveis quando em ambiente laboratorial, bem como atenderam aos padrões de crescimento requeridos pela norma. Com isto, mostraram-se aptas a serem submetidas às avaliações toxicológicas.